E aí, galera, tudo bem? Estou aqui de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Cristiano, sou professor de Química, primeiro ano do ensino médio, no nosso Colégio Novo Horizonte. Hoje eu vou iniciar um tópico novo em ligações químicas, falando de ligação covalente. Você tem no seu material que a ligação covalente é um pouco diferente da iônica, no sentido de que ela é um compartilhamento de pares eletrônicos entre não metais ou não metal e hidrogênio. De uma certa forma, a gente, a gente tenta explicar a existência dessa ligação com base na observação da natureza. Em que sentido isso? A ligação iônica explica uma série de compostos, mas não explica esses compostos aqui em particular. Okay? Porque em ligação iônica existe uma transferência de elétrons entre uma espécie que tem a tendência de perder elétrons e outra que tem a tendência de doar elétrons. Não é assim que aprendemos? Mas agora aqui a gente vai ver pelas formas, pelos compostos, que a ligação iônica não pode explicar tudo. Vamos ver aqui. Mas primeiro, eu quero lembrar vocês a questão do esquema de Lewis, uma maneira didática de representar, em termos espaciais, os elementos químicos. Como é que funciona o esquema de Lewis aqui? A gente vai ter sempre o símbolo do elemento, está aqui o oxigênio, e o número de elétrons no último nível, cercando ele aqui aos pares. Okay? Então, o oxigênio pertence à família 6A, então ele tem 6 elétrons. Olha como é que eu represento. Pode ser pontinho, quadradinho, enfim, tá? Xizinho, você vai ver várias representações nos materiais, nos livros, nos sites. O cloro é da família 7A, você vai ver aqui 7 elétrons. O nitrogênio eu coloquei duas representações aqui, porque conforme for a estrutura da molécula, ele vai ter essas representações, tá? 5 elétrons. E o hidrogênio também, tá? Muito bem. Aí eu tenho essas substâncias aqui: gás hidrogênio, gás oxigênio, gás cloro e o gás nitrogênio. A gente vem então aqui, vamos começar pelo hidrogênio para a gente ver. Olha, nós temos, se a fórmula molecular, e essa é a fórmula molecular do composto, é essa aqui, nós temos o hidrogênio estabelecendo uma ligação química com outro átomo de hidrogênio. Bom, o hidrogênio não pode perder elétrons, ok? Ele só tem um elétron e ele não pode perder elétrons. Então a ligação, obviamente, não seria dessa forma, até porque esse hidrogênio precisaria perder esse aqui também. Qual o conceito de compartilhar? O conceito de compartilhar, e eu represento o par eletrônico compartilhado assim. Okay? O conceito de compartilhar significa que, a partir de um dado momento, esse par eletrônico estabiliza ambos os átomos. Esse par eletrônico pertence aos dois átomos. Isso é compartilhar, é ter em comum. Mas a regra do octeto não diz que para o octeto ficar completo é necessário 8 elétrons? São necessários 8 elétrons? Sim, mas o primeiro gás nobre da tabela periódica é o gás hélio. E o gás hélio tem 2 elétrons no último nível. Então, a regra do octeto se diz do octeto, mas se refere ao hélio também. No caso do hélio, ele fica completo com 2 elétrons e o hidrogênio acompanha aqui também. Tá ok? Muito bem. Essa é uma fórmula molecular. Essa é uma fórmula eletrônica. Por que ela é eletrônica? Porque ela mostra o entrosamento dos elétrons. E aqui eu tenho a representação de uma fórmula estrutural. Esse tracinho aqui representa a ligação que é feita. Okay? Vou colocar mais uma aqui. Vou colocar o oxigênio. Tá?
gás oxigênio. Gás oxigênio tem 6 elétrons. O oxigênio, cada átomo de oxigênio aqui tem 6 elétrons e precisa de 2 elétrons. Mais uma vez aqui, nenhum oxigênio pode perder elétrons, segundo a regra do octeto. Então, eles vão compartilhar. Vão compartilhar 2 pares eletrônicos. Ok? Significa que esses pares aqui pertencem aos 2 oxigênios. Eu conto dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para esse aqui também. É um compartilhamento de par eletrônico. Tá? Esses pares eletrônicos, esses elétrons se aproximam de ambas as nuvens eletrônicas e estabilizam ambos os átomos, formando a ligação. E aqui a gente tem, como representação, 2 setas, 2 ligações. Ligação simples, ligação dupla. E aqui, colocar mais um exemplo. O nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons no último nível e precisa de 3 elétrons. Se fosse na ligação iônica, ele ia precisar perder 3 elétrons. Aqui ele vai precisar compartilhar 3 pares eletrônicos. Dessa forma, nessa representação. Okay? Esses 3 pares eletrônicos pertencem tanto a esse nitrogênio quanto a esse aqui. Então, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 também. Como é que fica a representação? 3 setinhas, 3 pares eletrônicos, 3 ligações covalentes. Chamo essa ligação de simples. Ligação dupla, quando um elemento faz 2 ligações simultâneas com o outro. Ligação tripla, quando o elemento faz 3 ligações simultâneas com outro elemento. Ok? Aqui o cloro. Cloro 7 elétrons no último nível. Precisando compartilhar um par eletrônico e ele compartilha aqui. Fórmula dele. Fórmula estrutural do gás cloro. Veja, fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Ok, meus queridos? Por hora é só. Um abraço.